Olha, eu compartilhei com vocês eh, o, a história do Terence Tao, né, que é um resumo daquilo que eu defendo, e que encontra, né, junto a ele, uma forte expressão de vida. Se vocês depois assistirem, ou quem já assistiu, eu pedi para assistir um pouco antes, porque isso tem uma realidade narrada por alguém que vive uma experiência idônea, para sugerir o que ele está sugerindo. E esse é o nosso tema que foi estimulado, foi inspirado pelo Terence, ou Terry, né? Terry Tal. É, de como ele vai, em outro vídeo, que eu pensei que também tinha compartilhado com vocês, mas não, depois eu compartilho, de um efeito que a gente percebe desde o primeiro Sapiens, eh, que é um olhar para algo, como se esse algo estivesse me chamando a atenção, de tal modo que eu, olhando para esse algo, descubro em mim uma intimidade entre eu e ele. Eh, Como as histórias de cada um de vocês. Então, para falar de Eros, há uma sugestão da minha parte de que Eros, né, atinge tudo, atinge todos os eventos que nos circundam. Vai É, daí que a Susana, claro, custou perceber que o nome do cara não era tal, é T-A-O. TAO, Mas não é T-A-L? não é TAO, ele Então, então tá bom, faz mais sentido. faz sim, não é? Só um É, cara com esse nome podia falar o que ele falou. podia- é verdade. É, então, primeiro tem esse elemento que a gente compartilha há muito tempo, que envolve a história da natureza, por sua vez. O leão só pode ser o leão e o interesse do leão pela zebra é um fato consumado, e da zebra pela grama também. Então, nós não estamos nos deparando com algo que já não existia antes dos hominídeos. Toda a natureza ela é expressa por essa relação de preciosidade. Na verdade, a palavra certa seria singularidade. Não pode o leão ser diferente do leão, porque não cabe a ele se interessar por coisas que não sejam interessantes a leões. E o leão, então, é perfeitamente um leão. Da mesma maneira que um pé de abacate, que o besouro, que a formiga. Não podem ser outra coisa. E sendo o que são, registram uma evolução na medida em que aquilo que as transforma, também transforma o transformador. Tudo isso, né, para que o que eu vou defender aqui é o projeto de individuação do Jung a partir de Eros. E, claro, é que em alguns lugares ele parte da ideia de um logos, eu tenho que partir da ideia de um eros, antes do logos. É uma ideia de uma erotização que implica nesse interesse que cada um de vocês tem por todas as coisas que te circundam. O que gera um fenômeno, primeiro, de identidade. Então, eu sou um eu na medida em que me visto, leio, falo, me alimento de coisas que são pertinentes a mim,
por uma relação erótica. E a relação erótica, ela, claro, inclui aqueles elementos que também afetam a sociedade em geral, ou seja, a atração física e o registro nessas atrações de um estado de potência que nós poderíamos chamar de amor pelo outro, mas é nesse sentido que Eros não é exatamente amor pelo, mas é amor junto. Então, o leão, diríamos, tem amor pela zebra, já que a zebra suscita nele uma força de ação. Cada um de vocês, cada um de nós aqui presente, tem um estado de amor, sei lá, com o meu copo preferido, a minha xícara preferida. Então, por que ela é preferida e não a outra? Eu vou dizer, não sei. Eu só sei que é isso que acontece. Eu me linko a essa caneca e ela se torna a minha preferida. Não tenho lembranças se alguém me deu e essa pessoa está vinculada, mas isso se torna um fato. Então, isso também tem eros, na medida em que muito É obrigado aquela que aí. aparece aquele número, É, 25, 11 e 29. sou, alô, Suzana, por Agora favor. não. Ah, acho que eu não mandei para você. Será que eu não mandei? Tá vendo? Suzana sendo Sabe Suzana. quando tá lá passou? Su, Bom dia, people. Oi, oi. Elis. Suzana, ela não tá sem o fone, acho, de É, ouvido. agora vai. Hum. Mas então, pessoal, é, nesse primeiro movimento que fazemos reflexivo, eu tenho que voltar toda a história e mostrar que essa singularidade pertence a cada. Su, você resolveu o problema com seu celular? Aí Muito agora ela estava obrigado. mutada. Agora não provoca. Deixa ela lá mutada. Então, pessoal, nessa linha de raciocínio, cada existência, cada forma de vida tem uma erotização na perspectiva de funcionalidade, de uma precisão, né, uma precibilidade. Eu só faço isso. Uma mariposa que tem um dia de vida, ela tem que fazer aquilo como uma expressão. Nós poderemos sugerir até que a mariposa que vive um dia, na nossa concepção, coitada, só vive um dia. Mas ela não vai pensar assim, e nem esse é o projeto dela, estender-se além de um dia. Né? O código de existência dela, essa singularidade, pertence a ela. Nós é que olhamos para o nosso dia como se então o nosso dia deveria ser preenchido de um monte mais de alegrias e tristezas e tais, mas ela não. É, Então, para muitas das nossas relações, por exemplo, também cogitamos essa projeção num sistema como extensão da nossa própria angústia, do nosso próprio mal-estar. Seguindo essa linha da vida no planeta, então nós vamos entender que essa vida no planeta vem conduzindo esse sistema de Eros desde o início. Na forma da semente que cai ao chão, na forma de um pássaro que leva essa semente e derruba essa semente em algum lugar da terra,
de modo que essa árvore surja de novo, na forma de nutriente, né, que a própria terra fornece a essa planta para que ela produza o fruto, para que o pássaro coma o fruto, para que o gavião coma o pássaro e assim por diante. Todo esse enredo parece cruel, né? Tema que eu me inquietava na juventude, né? Por que é que as coisas têm que ser feitas ao custo da morte do outro? E com o tempo e com esse trabalho que fazemos, eu fui percebendo que é uma poesia. A morte é poética, sobretudo. Mesmo que as pessoas aqui possam sugerir que é um horror, credo, Elton Francisco. Credo é bem bom. Se for credo um ato de devoção, Isso. ok. Se for creio, tá bom, né? Se for. Então, é esse sentido que nós estamos discutindo quando eu falo dessa morte, né, que é uma poesia. Vocês vão entender onde eu quero chegar com isso daqui a pouco. Então, vejam, falar de Eros é uma coisa extensa e expandida. Tudo se relaciona com Eros, tudo. Tudo nos impulsiona a partir da nossa vontade de ter aquilo ou vontade de ter aquilo lá, algumas coisas desse tipo. É, Por que que então esses elementos se movimentam? Aí o Terence faz uma coisa que ele é um matemático, para quem assistiu, considerado a pessoa mais inteligente jamais vista, na medida em que lê o mundo de forma matemática com uma perspicácia que é única até hoje. Então, ele junta todos os tecidos matemáticos e constrói soluções entre eles, de modo que as outras áreas da matemática isoladas não contemplam. Eh, Então, vejam que ele nasce desse jeito, aos 3 anos ele faz algo que também seria impossível, do ponto de vista até biológico. Ele aprende a contar com 3 anos, diferente de uma criança que tem boa memória, ele aprende a contar. O que seria, do ponto de vista psicológico humano, um, impossível, na medida em que a capacidade de distinguir o 2 do 3 só acontece no quinto ano de idade, com lucidez. Então, o Neumann decifra que antes do quinto ano, o ser humano está no matriarcado, e estando no matriarcado, ele não tem autonomia para montar um quebra-cabeça. Ele precisa ser nutrido, a criança precisa ser nutrida por aquilo que é fora. E ele então já tem uma emancipação do matriarcado, de tal modo que o efeito que ele produz é impactante. Isso não é pouco se pensarmos no desenvolvimento psíquico atual, que ainda sugere que o matriarcado é um sistema que alimenta a criança impotente. É, é, Só esse fato já insinua uma mudança, de grandes proporções. Pronto, pessoal. Isso está acontecendo toda hora. Sempre dá uma desligada de um segundo e começa de novo. Não sei por que que isso começou a fazer. Em todas as sessões acontece isso agora. Mas então, nesse movimento que nós estamos construindo aqui,
existe essa presença instigante que me leva a defender tudo isso que eu estou defendendo, numa proposição genérica. O que ele é hoje é o que a humanidade vai ser em breve, daquele jeito. E que hoje está na pauta, inclusive, dos aspectos analíticos, né, do nosso trabalho, ter essa perspectiva junto aos nossos clientes, uma perspectiva de olhá-los como aquele primeiro indivíduo olhou um pé de mandioca, um pé de milho, e foi informado sobre aquilo que aquele objeto externo quer revelar. Vai numa linha inversa do sistema em que nós pensamos que nós é que olhamos, que dominamos algo fora, mas não. É o contrário. Algo fora é que nos ensina. Algo fora que nos chama. O pé de milho sugeriu-se a alguém que de repente fica até espantado. Nossa, como é que eu acabei sabendo isso? É, seguindo toda essa rota que eu estou sugerindo, em que a abelha só pode ser a abelha mediante as ações que faz. E ela o faz do mesmo jeito. Olha uma planta, não pergunta por que olhou para aquela planta, se insere na planta, tira, né, o pólen, espalha a semente e depois vai produzir mel. Como se todo esse teatro fosse organizado, como eu disse, de maneira poética, como uma sinfonia. Estão entendendo esse primeiro approach, pessoal, em que eu estou sugerindo que nós não somos diferentes da abelha, da formiga, do piolho. Nós fazemos algo na direção de um interesse, é, cuja vontade nossa na direção desse interesse é imposta pelo interesse. Não sou eu quem está indo, mas ele é quem me puxa. Isso é uma relação erótica. Erótica, então, como assim? Se aquilo me puxa, o que poderemos chamar aí de uma atividade erótica? A apreciação sobre aquilo que me puxa, um vínculo forte com aquilo. É isso que vamos dizer sobre qualquer relação humana entre pais e filhos, entre entes, pessoas queridas, entre um ser humano e os animais. Todas essas relações têm um eros, como, primeiro, uma relação externa, vamos colocar entre aspas, forçada, mas constituída, né, sugerida, premiada, contemplada com uma emoção, com um afeto, e a partir desse afeto, num casamento, por exemplo, eu tenho que decifrar as angústias propostas por esse Eros. Ele não nos coloca em situações, quaisquer que sejam elas, não nos coloca em situações que não tenha como propósito, como perspectiva, eu perceber o que é. Né? Sócrates coloca isso, até bem pouco tempo atrás eu trouxe isso no banquete de Platão, onde no banquete fala-se de amor, e esse amor do banquete de Platão não é um amor por alguma coisa. Todos os personagens do banquete vão traduzindo o que eles entendem como amor, nenhum está errado. Mas Sócrates, afinal, encontrando Diótima, né? Sempre me lembro de você, Cris. Encontrando Diótima, é,
percebe que ela diz: Eros é um daimon, Eros não é um ser, Eros não é um deus, Eros é um sentido. Como o daimon, ele é a parte de nós que vai costurando cada experiência numa perspectiva. Mesmo que pareça que essa experiência seja cruel, porque não é o tema, mas todas as relações que envolvem um mal-estar, seja de gravidade física, alguém que apanha, né, sugerindo, ou alguém que mata, existe ali um daimon, existe Eros nessas circunstâncias. Então, palestinos mortos por israelenses e vice-versa estão sob a força do Eros. Porque Eros não é só, é, como diz o Clóvis de Barros, né, um Eros motel, Eros não sei o quê. Eros também faz isso. Também faz uma pessoa sentir uma atração física, até o ponto de submetê-la a essa atração. É, nesse sentido, essa submissão tem um propósito. Também nos leva às ações de violência, de abusos, afinal, que registram, né, o ser humano uma dor, uma angústia que o leva a repensar sobre quem ele é. Então, esse é todo o sistema de Eros, né? Todas as ações que vão sendo movidas pelo ser humano para que ele acrescente na sua história de vida um enredo. E acrescentando esse enredo em cada encontro, em cada consideração, ele contribui para montar a história coletiva humana. É, existe, seguindo essa rota, pessoal, existe tensões que o Jung também coloca como inadequadas, mas que diante desse tipo de análise que eu estou fazendo, não é. Que ele vai sugerir uma coisa assim: no processo de individuação, que é o processo que sugere todo esse trajeto aqui na individuação, então ele vai dizer algo que implica que a pessoa que se individua, né, que está individuada, tem um viés coletivo mais apurado. Ela se dedica ao coletivo. E eu não sei se alguém interpretou assim ou não, mas não bate o que ele está sugerindo depois, que um elitismo, por exemplo, não tem uma singularidade. O que eu quero dizer é que mesmo a pessoa mais cruel tem um papel singular. É movida eroticamente para se apresentar na direção de impor uma dor a um outro indivíduo, de modo que essa dor produza nesse indivíduo uma reconsideração, né? O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Temos que pensar que em algum momento crianças morriam de fome até alguém descobrir o pé de mandioca. E aquilo surge como um alívio. Então, nesse ponto, Eros também tem uma tragédia embutida, como diz o Jung. Tem um processo de dor para que eu tenha um alívio. Eu tenho que destruir algo para construir outra coisa. É, incluindo nesse processo, então, percebam que tem um sentido em tudo isso,
Nossa, fui ágil agora. Tem um sentido em tudo isso, né? Que vai se desenvolvendo sempre com essa cola chamada Eros, sempre com esse elemento que vai instalando-nos em cada evento, né? Numa história milenar, né? Numa história em que todo ser humano participou eroticamente dos elementos que nos compõem hoje. E que nós vamos deixar um legado, que vai compor a próxima geração e assim por diante, né? Vejam Marcos, que. Oi, Su. posso te encher um pouquinho? Essa rede, Peraí, então, que eu estou só um minuto. entendendo, Deixa eu me segurar, para não, para não subir. que essa rede, eu estou entendendo assim, que essa é uma rede enorme Sim, e que como tal, ou seja, quem for, vai dizendo que cada acontecimento pertence à rede. Eu quero sim. saber se a rede é global ou se é individual. Su, veja, é uma pergunta interessante essa, e é tema do que nós estamos debatendo. Primeiro, é uma rede que não é só humana como a gente vê, é uma rede Uhum, da vida, uhum. porque afinal você tem um gato aí, e a Isabel também. Então você tem Dois. dois, a Isabel tem quatro, né, Isabel? É, então isso registra, não é, que esses gatos têm uma narrativa embutida. Essa narrativa empresta para você afetos. Ah, eles me deixam em paz, eu gosto dos meus gatos e blá blá blá. Veja, então não dá para tirar o gato. Também não dá para tirar o ódio do pernilongo, que fica na nossa orelha. Ou reclamar do vírus do Covid, por exemplo. E de tantas outras coisas que afligem o ser humano, sempre para que nessa aflição ele vá descobrir uma solução. Cada aflição vai exigir uma singularidade. Voltando todo o sistema para trás, então a gente vê que surgem as plantas, depois surgem os insetos, depois surgem os anfíbios, né, e assim por diante, já todos com essa disposição de sofrimento e evolução. Então a evolução não é uma evolução por um acaso, por uma mudança climática. Um asteroide caiu, uma era do gelo aconteceu. Tudo isso fornece uma destruição de um sistema para a construção do outro. E a gente está assistindo isso no mundo hoje. Existe um sistema sendo destruído e um outro sendo construído em cima. Inevitável, é irreversível. Não é uma questão de você optar politicamente ou qualquer coisa assim. É uma condição de Eros, porque ele vai construir um caminho enorme de consequências. Se vocês estão entendendo, né, Eros aqui, nessa estruturação, consiste em juntar duas coisas que se vinculam de maneira tensa, o besouro e a planta, de modo que os dois precisam se modificar no aprendizado do contato. Pensando isso em planta e besouro, por exemplo, as pessoas vão dizer, mas planta não pensa. Não, mas vive, também não sei se ela não pensa, mas ela vive a experiência erótica, ela vive essa experiência de vínculo com o objeto que a consome.
de tal maneira que esse objeto evolui o processo de transformação de ambas as partes. Se nós olharmos de maneira mais macroscópica, nós poderemos dizer que sim, o sistema sempre evolui. Mas essa evolução é feita de destruição e construção, destruição e construção. É uma tragédia. Então, Eros é também um daimon que investe cada ser humano na sua imersão trágica e depois na sua disposição afetiva. É, Entender esse processo, aí sim, individuatório, ou de individuação, né? O que o Terence está sugerindo, bem a propósito, é que ele já nasceu sem ter que destruir um sistema. Ele nasce sem absorver plenamente os valores como todos nós aqui o fizemos. Então, no vínculo, né, erótico da criança com a sua família, essa criança absorve esses valores da família. E esses valores precisam ser destruídos. Para mim, a terapia entra nesse espaço. Ela não está avaliando traumas e dores, e abusos e tais. Ela avalia o que precisa ser ouvido do indivíduo como um registro histórico dele mesmo, que vai transformá-lo conscientemente em algum lugar em que a expressão subsequente dessa transformação seja compartilhada. Porque qual é a ideia, né? Ah, um pouco parece então idealista do Jung que a terapia é um processo de individuação. Agora mesmo uma cliente encerrou os nossos trabalhos depois de exatos 19 anos e 12 horas, porque ela fez aniversário no dia que ela começou a terapia. Ela fez aniversário um dia antes. E agora ela pediu um tempo, um dia depois do aniversário. Então, 19 anos e 12 horas. E foi um processo incrível. Eu disse para ela sobre isso, que ela está emocionada. E eu sugeri isso. Agora você não pertence mais à sua família. Você pertence à humanidade. Então você vai trabalhar para que o seu filho tenha uma visão mais consistente e madura sobre os próximos eventos da vida. Entendam que esse processo de destruição e construção aumentou a velocidade. E esse aumento na velocidade o Tênis coloca muito bem, quando ele vai dizendo que é preciso que nos unamos, melhor dizendo, que nos unamos para um fim comum. Entendam que é, temos que sugerir também aqui a en passant que todo eros, então, vai produzir um logos, uma compreensão. Para as plantas, esse logos implica na ideia que ela melhora a sua produtividade. A semente do abacate fica melhor, até o pé de abacate desaparecer e outro tipo de fruta aparecer. O mesmo acontece conosco. O logos ele está implícito em que os nossos filhos, eh, ou, ou nesse caso vocês na relação comigo, se e eu na relação com Terence, com Jung e tantas outras coisas, tenham uma visão mais ampla do sentido da vida.
uma visão mais organizada disso. Só assim eu posso olhar a história de um cliente como um enredo em sacrifício. Movido por esse daimon, e o que esse daimon então vai fazer? Em todas as expressões de daimon, desde o Código da Alma do James Hillman, passando pela chamada do daimon do Aldo Carotenuto, é, que vai usar o Kafka para sugerir isso, e o Aldo é bastante é, perspicaz em montar a história do Kafka, no sofrimento em sacrifício do Kafka, apresentando todas as formatações induzidas por Eros, desde as paixões não correspondidas até o drama dele frente ao mundo, incluindo, né, a morte precoce, e ele vai costurar isso tudo, o Aldo, como um Eros, como um Eros da forma desse Daimon. A busca de um indivíduo se separar de quem ele não é para se tornar quem ele é. Esse é a referência de uma singularidade. E sendo quem ele não pode ser outra pessoa senão ele mesmo. A ideia, então, erótica vai construindo sacrifícios, eliminando aquelas partes que não sou eu. Há um custo emocional de grande impacto no ser humano. Acompanhamos isso o tempo todo. Como o ser humano tenta se libertar daquilo que ele não é para se tornar eroticamente quem ele é. E essa singularidade que me chamou a atenção no tênis, ele já nasce pronto. Ele não foge nenhum minuto do seu caminho. Ele não tem, deve ter seus males, tudo bem, mas ele não estabelece etapas que nós estabelecemos, em geral, o planeta todo, com muito mais dor. E a expressão que me inspirou para fazer esse nosso encontro hoje veio de que ele não foge para outra atividade. Ele não tem dois afazeres. Ele faz aquilo que tem que fazer sem uma corrupção de qualquer tipo, A né? gente pode dizer, mano, que então ele fica no finalismo e não se prende ao o casualismo, causalismo que os É uma, nossos científicos. olha, é legal essa pergunta que estava na rota do que eu estou sugerindo, sou muito Ah, desculpa, perspicaz, por eu sinal. sempre me adiantando. É isso, sabe? Então você está sempre fazendo perguntas próprias. Muito obrigado, viu? Ah, vou calar minha boca. Não, eu estou falando sério, sou. Porque o que você disse é muito apropriado. Porque, veja, é, existe um campo de pensamentos que sugerem o, o intercurso de probabilidades. Do jeito que eu estou defendendo aqui, essas probabilidades, afinal, são só uma leitura do ser humano, mediante uma estatística que vai propondo quais são as consequências de um outro ser humano estar imerso num conjunto de elementos, num conjunto de circunstâncias que o levam a fazer parte de um grupo, né? Então, o que eu quero dizer é assim:
Se todos estão entendendo, e se o sistema erótico ele se impõe sobre o indivíduo na medida em que tudo aquilo que me gruda a algo, mesmo que seja num drama, está me conduzindo para perceber quais são as dores próprias desse algo. Então, primeiro, não há randomicidade, não há acaso. Mas o que nós poderíamos sugerir como acaso é o fato de um conjunto X de pessoas, que pode ser enorme, viver uma mesma experiência. Então, vamos voltar no tempo, e vamos enxergar como grupos antigos lidavam com o estrangeiro. Via de regra, era um inimigo. Por quê? Porque traria para dentro de um grupo que já estava organizado, mas tinha atingido uma espécie de monotonia, fazendo as mesmas coisas, e aí surge alguém de fora que diz: Olha, eu descobri a pimenta. E as pessoas não querem saber da pimenta, porque arde, e eles vão dizer: Nossa, você nos trouxe dor. Mas, de repente, as pessoas começam a se acostumar com a pimenta. Anteriormente, ele pode ter sido morto. O, o Scorsese faz isso muito bem no filme Silêncio, né, onde jesuítas vão para o Japão, e começam a mudar a estratégia de vida dos japoneses, levando-os ao cristianismo. O mesmo acontece isso no planeta hoje. Não tem como salvar a Europa. Ela já está tomada pelos bárbaros. Porque tudo aquilo que eles querem preservar como uma tribo antiga, não tem como preservar. Os jovens não se interessam mais por aquilo. Claro que os mais velhos vão dizer que essa juventude, onde vai parar isso? É um bando de idiotas, nem, né, e coisas desse tipo, mas eu sempre sugiro calma, porque a história destrói um sistema, mas ela nunca recua, ela não volta, a consciência não diminui, ela só aumenta. E à medida em que a consciência aumenta, é claro que vai aumentar os interesses mais profundos no encontro com a alma. Há um custo, claro, de dramas, sempre. Então, se nós olharmos para esse fenômeno, nós poderíamos dizer que tem gente que está dando azar na vida. E eu diria que Elon Musk deu azar. É, Deu azar porque vive uma experiência de vida que se impõe a ele, sem o critério dele atenuar as consequências. É isso que o Jung vai dizer, que essa singularidade dele vem primeiro de uma restrição afetiva e que o torna egocêntrico no sentido mais psicanalítico. Mas ele então precisa sofrer dessa dor para impor a sua filosofia. É um preço a pagar por aquilo que ele sabe. E o Tennessee vai dizer que se então não houver mais essa randomicidade, se o sistema não for feito ao acaso, mas que se várias pessoas têm uma peça de um quebra-cabeça, que se encaixa no quebra-cabeça de outra pessoa, de modo que essa soma resulte numa qualidade, num aperfeiçoamento, então não há mais a necessidade de eu perceber
que muitos ainda estão vivendo destinos estranhos. Se vocês estão entendendo, todo ser humano nesse planeta, ou todos os seres vivos desse planeta, estão buscando ser um só. Ser singular, ser único, respondendo ao daimon, do Eros, que é isso. O projeto daimoníaco, né, é que o ser humano, em algum momento, seja um só. Mas ele só pode ser um só se todos forem iguais, que é o que o Terence está sugerindo. Então, nós só podemos ser um quando todos forem um. Se vocês estão entendendo aquilo que ele defende no vídeo, é, eu tenho, né, que colocar o meu ponto de vista para que outras pessoas ativem o seu ponto de vista somando-se com o meu. É, então, esse fenômeno se espalha, não é, por todas as áreas do conhecimento hoje. E se vocês, né, por isso que me encantou o vídeo dele, ele falou, ele explica aquilo que o Jung chama de individuação de uma maneira matemática. Se não houver mais chineses, eu falo isso para alguns clientes, notadamente alguns com uma posição mais radical, que na espécie, a pele branca vai desaparecer. E eu falo isso tranquilamente, porque vai desaparecer. É, porque ela é exclusiva de uma herança de adaptação. Mas à medida que os elementos que produzem os efeitos climáticos para essa adaptação, à medida que eles forem sendo substituídos por tecnologia, por exemplo, a pele branca vai desaparecer. Não tem sentido, ela não precisa existir. Mas tem gente que diz, não, mas numa defesa egocêntrica, não, mas a pele branca vai achar um jeito. Não, não vai achar um jeito, porque você está defendendo um indivíduo na sua pergunta, que pensa em si, mas não pensa no coletivo. E a individuação é um processo de eu pensar coletivamente, né? Pensar como eu vou produzir algo que eu vou entregar para o coletivo, né? É uma entrega singela, é uma entrega consciente. É aquilo que o Nietzsche coloca, que primeiro que ele vai chamar essa possessão de Daimon numa coisa que ele não entende, mas que vem de dentro dele e o impulsiona sistematicamente para fazer algo que tem sentido cada vez maior. E quando ele convoca o eterno regresso, ele está dizendo: você faria amanhã tudo aquilo que você fez hoje de novo? Você faria isso para sempre? Ele está sugerindo essa expressão. Você não quer ser outro. O seu dia do amanhã é o mesmo. E você quer fazer isso para sempre. Não quero ter outro dia. Eu quero acordar do jeito que eu acordo, trabalhar do jeito que eu trabalho, e dormir do jeito que eu durmo, sem mudar nada. Entendam que ele tem essa estruturação, sugerindo uma continuidade única. Não tem outro que faça o que eu faço, né?
não tem mais, e a gente já vê os sintomas disso, não tem mais uma valia do indivíduo desconhecida dele mesmo. Aí poderíamos sugerir que há uma randomicidade, mas eu digo não. Há um sistema evoluindo, para uma expressão coletiva. Enquanto essa expressão não estiver planificada, então algumas pessoas, muitas, a maior parte, vai sofrer as consequências atribuladas na direção, né, de um lugar no espaço-tempo onde elas são. Eh, e aí, claro que tem um outro fator, que se esse daimon é, está submetido a uma lei erótica, não é? O próprio Eros, que por sua vez expressa como consequência um logos, e aí eu volto para o Tess, porque o que ele está descobrindo vai afetar intensamente a leitura do que poderíamos chamar de realidade, da mesma maneira que fazemos hoje. Toda a inteligência artificial, toda a física quântica hoje proporcionou em pouco tempo, menos de 100 anos, um salto da humanidade jamais visto. E que sim, de novo, sugere um drama funcional em andamento? Sim, sugere. E o único jeito, né, de instalar as pessoas numa especificidade é destruindo o sistema anterior, onde a leitura do que é certo é compartilhada por um grupo pequeno, que foi aumentando, arquetipicamente falando até. Então, para mim, a terapia e o projeto de individuação que o Jung sugere é isso: olhar para o meu cliente como único, não tem outro igual. Mas mais do que isso, eroticamente, entender que ele está submetido a um daimon, né, a um eros próprio, que o impere na soma dos dias da vida dele, dia por dia, né, na direção de uma singularidade, em que só eu vou pensar desse jeito. E se só eu vou pensar desse jeito, então eu devo suspeitar que não é o jeito certo, ou seja, que não é o jeito que cabe a todos. Não é um jeito certo. Não por um acaso, pessoal, isso também vai, né, se deslocar, vai se desenvolver na direção da conúntio. É, se vocês estão entendendo, quanto menos inimigos eu tiver, né, mais eu absorvo a importância dele na minha vida. Mais eu reconheço nele uma individualidade, uma singularidade. Em última análise, mais eu vejo nele a mim mesmo. E aí esse sistema coletivo se reconforma, como nas tribos anteriores, de um jeito em que todo mundo é igual. E a gente já vê esse sistema se fortalecendo hoje em dia. Na sugestão de uma. Não tem mais discriminação. Ainda tem, claro, mas veja, é um vírus que vai contaminar o planeta. Não vai ter mais chinês e americano. Hoje ainda tem,
numa repetição histórica que sempre acontece desse jeito. Mas não vai ter. Tá, entende onde eu quero chegar nesse ponto, pessoal? Que o Terence, expressa isso, nasce sem passar por uma recepção intensa dos valores familiares, de modo a ter que matar, o filho da família e se tornar, ele se torna desde que nasce. Então, oficialmente é inédito. Ele tem um senso de compartilhar o saber dele, sem se advogar, eu estou certo e os outros não. Ele é lúcido de que ele pensa com força, mas ele compartilha os pensamentos dele na internet. Estou pensando isso nessa direção, que é o que a gente sugere, né? Que aquele que diz que sabe tudo não sabe que não sabe nada, porque diz que sabe tudo. Mas aquele que diz que eu preciso saber tudo para dar a minha opinião é igual ao primeiro. Então, nenhum dos dois colabora para uma singularidade. É, sem, sem ser político nem social, mas sendo junguiano. Então, tem um setor da sociedade que é, então, privilegiado por ter todo o saber à sua disposição, mas que nunca vai saber porque entende que tem que saber. E sempre vai tirar 10, né, sem nunca entender por quê. É, entende que isso violenta a singularidade. O meu pai deseja, lacanianamente aí, deseja que eu seja alguém que nunca vou ser. E quanto mais eu quiser ser o desejo dos meus pais, menos singular eu sou, menos expressivo eu sou. Ou ao contrário, quando eu defino que o outro é um idiota, eu me coloco numa posição de não encontrar nele os valores que foram, ou que não foram incentivados. É isso que o Tennessee também coloca muito bem no vídeo. Eu sei o que eu sei, eu divido o que eu sei para saber mais. É, como analistas também, eu aprendo com o meu cliente, não aprendo com os livros, aprendo escutando, né, anotando o que ele quer dizer com isso, onde ele quer chegar. Entende que, não sei se vocês estão entendendo que o processo de singularidade, respondendo a sua pergunta, exige uma coletivização. Exige que eu entenda que eu não tenho que saber, não tenho que saber nada. Eu tenho que mostrar o que eu sei, né, para locupletar, né, para me juntar ao que o outro sabe. Em todas as áreas, todos os elementos vão se desdobrar nisso. É, não é um otimismo, é, né, Gil? Ela não está aí, mas eu já deixo o recado. Não é um otimismo, não sou um otimista. Eu confio nesse processo. Eu sei que ele é assim. Eu sei que ele vai funcionar. E necessariamente, sabendo ou não sabendo, já não sabendo, todos estão indo na direção desse coletivo, Eroticamente, sim. praticamente. Eroticamente. Se vocês, então, estão entendendo aquilo que eu estou insinuando, pessoal, é,
esse daimon erótico toma cada um de nós aqui presente e quem escutar, na busca de uma singularidade, na busca de uma expressão contributiva única. Ele nos dirige, cada ato, cada dia, cada segundo é influenciado eroticamente. Até que então o logos seja uma consequência daquilo que eu posso dividir com o coletivo. É isso que eu falei para minha cliente aqui, que ela é escritora. Eu falei para ela, é, suas histórias vão contribuir muito para a sociedade depois que você morreu para sua família. Então ela deixa de pertencer a um grupo e passa a pertencer ao coletivo. Mas vejam que essa é uma situação de consciência, um fator fundamental. Se a consciência se amplia para caber a essas disposições. É, esse eros, né, que nos impele a uma singularidade, nos impele a também estarmos conscientes de que precisamos de um outro, qualquer que seja esse outro. Ninguém é menos valioso. E não é aqui, seguindo a rota do Tennessee, do Jung e do que a gente desenvolve no nosso trabalho. Então, ninguém é pior ou melhor. É um drama do indivíduo para se separar de quem ele não é. Porque diferente das tribos iniciais, em que todos eram coletivamente os mesmos, e que depois, com o patriarcado, isso foi sendo misturado, todo mundo com todo mundo, se estabelece agora um novo conceito tribal. Só que com uma expressão singular de cada indivíduo. E nós poderíamos, pessoal, quebrando todas essas considerações que eu estou propondo aqui sistematicamente, estudar as questões eróticas, nessas singularidades que ela vai propondo. Nas etapas que a terapia vai exigindo do indivíduo, o que se destrói, o que se constrói no lugar, como eu vou deixando um momento para trás, seguindo todas as leis da natureza, em que o amanhã só pode ser o amanhã e sempre assim. E que não existe nem o ontem, nem o hoje, e nem o amanhã, na velocidade com que isso muda. Então deve existir uma coisa perene e não efêmera. E essa coisa perene é o ser humano que aceita que tudo mude. Aí voltamos para Nietzsche. Então, se eu aceito que tudo vai ser sempre igual, é, e esse igual não é o igual, não é eu estar no mesmo dia, mas estar no mesmo dia como um senso que não tem tempo. Um senso que não nos envelhece e nem nos rejuvenesce, arquetipicamente. Então, essa parte é mais distante de compreender. Mas tem um outro vídeo do Tênis que eu acho incrível. Ele vai contar como o ser humano, há 2.500 anos atrás,
consegue calcular a direção, a distância entre o Sol e a Terra, né, sem ter inteligência artificial, sem ter sistemas a não ser a própria ideia, que é um tema que eu abordo sistematicamente, né? Como alguém do nada pensa, ah, Urano e Gaia estavam lá transando e aí nasce um tal de Cronos ou Saturno. Entendi. Mas da onde o panaca vai tirar essa ideia? Pior, todo mundo acreditou, né? E Zeus passou, filho de Cronos, passou a ser o deus dos homens. Entende? As pessoas falam, ah, isso é mitologia, como se mitologia fosse é, uma invenção fantástica, uma fantasia, né? Mas não é. É uma ideia que tem ferramentas próprias de um sistema para conduzir o coletivo a se inserir num novo conjunto de valores. Então eu preciso do mito para me guiar. Ah, Veja, pessoal, como eu estou então aqui sugerindo, é, Fazer uma pergunta, Marcos. Ó, pode. ó, Eros, então, tá ligado a ao simbólico metafórico? Ou melhor, também a falta de hierarquização ou organização das forças psicológicas? hum, é uma pergunta que, sim. Então, deixa eu ver se eu respondo assim. É, Eros é um sistema que influencia isso que você falou, de fato, né? No seguinte contexto. Então, dentro de Eros já tem logos. Eros não está sugerindo que o indivíduo vai descobrir algo ao acaso, como eu estou defendendo. Então, cada um de nós vai descobrir o que precisa descobrir, o que vai conscientizar em si. Então, por um lado, sim, né, ele não é caótico, apesar de produzir caos, porque tem que produzir, e ele é um princípio que gera, no logos, a construção, do jeito que você falou, de uma expressão de conduta, sim. É, Porque essa expressão de conduta também vai, é, numa espécie de enantiodromia, sugerir que um sistema tem uma visão de mundo que se locupleta com outro sistema. Eu preciso discutir na sua pergunta, por exemplo, seguindo essa rota, eh, como eu, e eu fiz isso agora, como eu me volto para o meu jeito de pensar para responder a sua pergunta. E esse é um fenômeno importante dentro de todas as relações. Porque aí você me insere um- uma questão duvidosa em que você me obriga a entrar dentro dos conceitos, como todos os clientes o fazem, e procurar uma solução se ela já está ali, se ela já está dada. Senão eu vou ter que acrescentar e ampliar um logos. Então, sim, dentro de Eros já tem uma lei em andamento. Porque o que eu entendi no final agora, pensando agora, eu não tinha pensado nisso, é que o Logos ele é como se fosse o filho de Eros. Exatamente.
Porque É, a Diotima ela vai construir essa ideia desse daimon como filho de Penia e Poros, ou Penia, né? isso. Que Aham. Sim, seria sim, sim. a pobreza e a abundância. E que esse Isso, daimon ele é o desejoso pela falta incessante, sim, né? O que esse amor em carência seria esse o desejo pela sabedoria isso. constante, porque o que é sábio se é sábio não pode amar, não tem eros porque já é Já é, então, então. ou seja, ele já é o Deus, então ele tem que ser esse intermediário e esse intermediário que busca essa sabedoria e significar ela, Cronos vai, capa Urano, e você fala, Uhum. pô, mas da onde vem isso? Ele seria essa busca, tentando significar e dizer em forma de logos, mas com as ferramentas que tinha ali, essa dinâmica dessa ordenação psicológica, toda bagunçada nessas pessoas que estavam tentando decifrar tudo isso. Mas que já tinha toda a ordem embutida. Já tinha toda a ordem embutida. Já tinha. Aí você vai ver isso, não é, no livro Eros e Psique do Neumann, porque, veja, é, então, aí tem uma questão assim. Há uma confusão de dizer que masculino é homem e feminino é mulher. E eu digo, não. Homens têm masculino e feminino, mulheres têm masculino e feminino. Para funcionar, para exaltar um lado, eu tenho que projetar o outro. Então, o aspecto erótico do feminino, que ele é o aspecto fecundante, também se apresenta no critério, aí sim, das mulheres para é, se apaixonar por um homem. É nesse sentido que você está dizendo que a relação do menino com a mãe é uma relação erótica em sacrifício. Então, nós podemos analisar os nossos clientes homens, por exemplo, sob o viés de quanto a relação deles com a mãe é uma relação que submete o indivíduo a não ser. E isso vai dar todo um sentido até psicótico no indivíduo, principalmente em homens, porque ele precisa expressar a dor de não conseguir, seja na impotência física, seja na impotência social. E o mesmo, né, é conduzido pelas mulheres, no sentido contrário. Eu tenho que tirar esse homem da família, e nutri-lo de algo que eu entendo que tenho para nutri-lo, uma admiração. Então é assim que a árvore vai produzir frutos, como as plantas, como os animais. Mas se eu perco, né, se a mulher perde essa admiração, a gente vê os efeitos sobre o homem. Então ele desaba na sua capacidade de intervir. É, Pessoal, aí essa é uma discussão, Edu, bem legal que você trouxe, mas que envereda por um caminho mais complexo de reflexões. Porque senão esse resumo aqui, ele não confere com as tensões mais amplas envolvidas no encontro de duas pessoas. Mas, em resumo, na questão de Eros, essa questão ela precisa ter na perspectiva a desfiliação mais amalgamada, de modo que o,
o aspecto masculino se desenvolva como um logos sistematicamente. E aí contempla todas as pessoas para uma revisão, como está acontecendo exatamente hoje. Não dá para separar o fato das mulheres terem menos filhos, da maternidade acontecer mais adiante, é, das influências em geral das mulheres em todas as áreas. É como se houvesse uma releitura, de nutrientes. Não sei se fica claro isso, mas é, como o aspecto feminino, né, ele acessa todo mundo, todos os seres do planeta, e o masculino também, então eles devem ter algum tipo de projeção complementar, que tenha uma informação sempre transmitida adiante, né, para prosperar o Logos e, com a prosperidade do Logos, atingir uma singularidade. Isso É, parece que eu, sai de um Eros puro, filho de Peniporos, e isso, faz essa isso. trajetória, e o tal ele indica como se fosse na outra ponta um Logos puro. Não sei se isso é atingível, mas Não, para efeito de reflexão. não sei se é puro o termo, mas mais É, complexo que o anterior. Nós não sabemos o que é isso. Não tem ideia do que é isso. Da mesma maneira que em toda a geração seguinte, a geração mais velha não aceita o novo, porque não compreende. Isso está acontecendo hoje. A embora criança, eles que tenham trazido a semente, esse embora novo isso, que eles estão vendo. é, mas ele tem que pensar ultrapassadamente, para que o novo, né, tenha uma nova ordenação, uma nova lei e um novo código, né, de erotização. Cê- É que as perguntas são boas, Edu, mas veja, quanto mais para trás nós formos, mais a ideia de ter mais filhos implica, numa expansão, diferenciada de logos, diferenciada. Não é singular ainda, é diferenciada. Então você tem vários filhos fazendo várias coisas, e assim por diante. Mas à medida em que você vai atingindo a singularidade, as heranças vão ficando mais sucintas, elas vão se fechando, até que um filho, represente uma continuidade mais precisa e profunda do que ele recebeu. É isso que o Tennessee faz, ele tem uma visão única. Nunca houve isso. E ele diz: daqui para frente vai haver mais. Então, veja que fica um horizonte que você olha e fala: nossa, o que será isso? Não tenho a menor ideia. Porque a matemática é uma leitura da realidade, mais ampla, né, do que aquilo que podemos conceber racionalmente. Porque ela é a história, ela é a montagem, ela equaciona a realidade. Então, quem vê a matemática, vê o mundo, vê a realidade mais próxima. Quem vê a literalidade só vê o que dá para ver. É isso que o Jung quer dizer: se você olhar para fora, você sonha, se você olhar para dentro, você vive. Marcos, Oi, Vera. nós podemos pressupor que os pais do tal teriam já essa evolução, essa adaptação de uma forma a que ele pudesse nascer sem destruir esse sistema?
Não, ele tem que destruir o sistema, mas o que você está dizendo eles tinham uma leitura mais Uhum. avançada em si. É difícil dizer. É bem difícil, porque eu tenho clientes que nascem de ambientes extremamente empobrecidos em termos de perspectiva ou leitura da realidade, mas eles nascem como se fosse uma joia. Veem um mundo que ninguém estava vendo, nem Sim, a eu própria família. pensei nesse aspecto também, né? Que Sim. existe isso, mas que pode também existir o outro lado, né? Num acompanhamento assim mais próximo dessa singularidade, né? Dentro do coletivo. Esse é um fenômeno, sendo sincero, Vera, que me chama a atenção, sim. Mas eu tenho acompanhado esses clientes que eu falei, que vêm de uma natureza mais empobrecida em termos gerais, mas surgem como se fosse uma flor de lótus dentro de um pântano. E eu estudo exatamente essa herança. Como é que isso surgiu? É. E não dá para saber nada também dos pais dele, Hum, né? Para não, saber se tem algum encaixe assim, né? Mas eu não, entendo, Vera, que Oi? todas as probabilidades existem em Isso. cada contexto, né? Sim, é isso que eu estou Os pensando. fenômenos radiais conseguem captar, pegar mais coisas do que a maioria, a grande maioria. É assim, Marcos? olha, Eu não acho que o tal teria tudo isso, toda essa clareza se não tivesse uma permissão de onde ele vem, sim, não sei por quantas gerações. sim, eu concordo, Su. Isso não interfere no que eu respondi para a Vera. Porque Uhum, temos um outro fator que é fundamental, que todos nós sabemos. Eu não posso subestimar ninguém, né? Se eu fizer isso, então eu crio um obstáculo de leitura da potência do outro. Então, a minha disposição o outro tem que me influenciar de algum jeito, ele tem que me trazer algo. Senão, entende? E é isso que ainda não existe conscientemente em larga escala, né? Naquilo que o Edu colocou agora há pouco. A erotização ainda sugere, em perspectivas de logos, que o meu filho seja alguém que eu quero que ele seja. Então não tem um passo atrás que está existindo, que começa a existir, de eu sentar na frente do meu filho e dizer, me ensine. É exatamente contra tudo aquilo que existia para trás. Então, sim, em alguns lugares, algumas pessoas já estão imbuídas de um olhar que não reduz e que também não potencializa eh, de maneira ingênua ou ambiciosa, motivo das frustrações, né? É por isso eu, por isso que eu pensei nisso, né, com relação, porque é algo novo, né, é É. algo que a gente ainda não tem como estabelecer nada estatisticamente para poder comprovar que isso está aparecendo, né, enquanto Uhum, pais, né, pais diferentes, né, que já tem uma absorção melhor de tudo aquilo que você está falando, né? Enquanto esse envolvimento da, de se sentir pertencente, né? A esse uhum, movimento da natureza e entender um pouco melhor, né? Desse uhum. coletivo.
É, um pouco nessa linha, sim, Vera, mas insisto, se o olhar dos pais, eu gosto da linha do John Bowlby, que expressa bem isso, ele conta essa leitura, em que e isso só é possível dentro de uma estruturação arquetípica. Não dá para dizer que é sorte ou azar. Mas se uma criança é apoiada por um adulto sem reservas, ela é autoconfiante. E ela não vai ter dúvidas que ela pode fazer algo que seria inimaginável para a maioria das outras. E isso é arquetípico. Entende? Pode-se estudar como é que isso acontece em muitos lugares, mas eu não tenho esse mapa, e tampouco uma disposição para isso. Tem Mas uma outra sim, coisa que o Eros também, a tensão é parte do Eros, né? Também se tirar toda a tensão, não tem de evolução. não, exatamente. É, mas já existem essas disposições, como Obama, por exemplo, ele disse, menino negro, queria ser presidente dos Estados Unidos, e a mãe dele disse, tá bom. Né? Não houve. É um tá bom que dá fé, que acredita, tá bom. E veja, esse fenômeno do tá bom, só para a gente enveredar, né, por outros caminhos aqui, esse fenômeno do tá bom, ele é muito difícil, né, porque nós nos deparamos em nós de uma dor de separação. Então, eu sempre sugiro, em algum momento da terapia, eu vou sugerir para o meu cliente abrir mão da sua dor e ouvir a dor do outro. Porque a ideia é que o meu cliente, então, consiga acolher a outra pessoa, né, sacrifique a sua própria dor para ouvir a dor do outro, que é uma condição que sugere validação, importância àquilo que o outro, né, quer dizer. E isso se constrói com uma força de argumentos, uma força dialética. Então eu entendo que esse elemento que o Bowlby coloca muito bem em perceber que adultos confiantes têm têm no passado algum adulto que já era confiante é fundamental. Alguém que expresse que eu não duvide do que ele é capaz. Eu tenho uma experiência assim que eu acho que é legal colocar como exemplo, que uma mãe me procurou dizendo que o filho dela estudava na Poli, né, na USP, no terceiro ano, e ele demonstrava desinteresse de continuação. Aí eu falei, tá bom, vou falar com ele. É evidente que a intenção dela, como de tantos, era demovê-lo dessa ideia absurda. E eu fiz ao contrário. Eu incentivei a desenvolver essa ideia absurda. E ela veio, era nos tempos presenciais, né, muito tempo atrás, e ela veio me xingar, dizendo que eu não fiz nada direito. Eu falo, bom, para você não é direito, para ele é. E uns 10 anos depois ela me encontra na rua, me dá bom dia, sem que antes ela nem olhava na minha cara. E o menino queria música. Ele até estudou, sei lá, um instrumento pouco usado para fora de uma orquestra, mas ele se tornou o dono de uma empresa que fazia músicas de propaganda e coisas desse tipo. Tinha casado, filhos, bem-sucedido, e aí ela entendeu.
que, que a raiva dela era não poder ser, e ela nem sabia o que seria ela mesma. Então foi bem legal, ela emocionada, dizendo: Puxa, eu estava errada. Eu falei: Não, você não estava errada, você só estava presa em valores que você acreditava e não sei se ainda acredita. É nessa linha, pessoal. Ó, são temas que o tênis se abriu e eu não sei, eu penso em aprofundar cada pedaço desse tema numa abordagem mais extensa, conduzindo toda a estruturação, inclusive, do fenômeno em si, né, de como homens e mulheres carregam um complemento para que isso funcione. E se se homens e mulheres se hostilizam, não funciona o complemento. E a herança vai continuar fragmentada, sobretudo. Porque não há essa leitura, não se conforma o logos capaz de ser transmitido como um valor, como uma lei de conduta. E isso, se vocês entenderam o que eu quis informar, influenciado, inspirado pelo tênis, é que tudo isso, né, pode ser conscientizado. Eu posso entender esse enredo e fazer uma perspectiva de onde isso vai, né? Por isso que eu me encantei. Ele pensa o que eu também penso. O futuro é feito de peças únicas. Salomão Sem falou, Salomão falou, o que eu aprendi sem fraude, eu comunicarei sem ciúme. Sua riqueza eu não escondo. Acho que é bem nessa direção mesmo. Essa, a Mas, partir do momento que eu individuo, mais eu distribuo. exatamente, exatamente. Mas eu contamino o sistema com uma leitura de valor. E aí, né, tudo vira ouro. Não como Midas, né, mas como Salomão. Tudo vira ouro. E as ilusões diminuem. Pessoal, eu Show de agradeço a bola. Oi? Show de bola. Agradeço a presença de todos, né? Muito obrigado. É, E, como eu falei, eu instalei aí um projeto que é difícil de montar, consciente estruturalmente, né? O que é Eros. Então, as pessoas ou reduzem Eros a uma expressão restrita, né? Que envolve amor por alguém, e Eros não é isso, não é amor por. É um estado de amor na singularidade, que é complementado na conúntio interna que se projeta no externo. Né, Marcinha? Você tá bem aí, né? Que vidinha boa. Muito bem. Agradece o Clóvis por isso, hein? Eu vou Né, dar um Clóvis? presente para ele. Pessoal, obrigado mais uma vez. Um beijo a todos.